Vem cá e me responde uma coisa rapidinho. E tu já se perguntou o porquê que certas pessoas fazem certos tipos de dietas, veem muitos resultados enquanto outras não? Então hoje, nesse episódio especial sobre nutrigenética, tu vais entender um pouco mais sobre a nossa relação entre os nossos genes e a nossa alimentação, e eu tenho certeza que essa conexão aqui de hoje vai mudar tudo que tu sabia sobre nutrição. Oi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui desse podcast chamado Geneticando Cotidiano. Meu nome é Leandra Santos e aqui junto comigo tá a minha âncora chamada Suzana Menezes, que também vai contribuir aqui para a nossa jornada de conhecimento. O tema de hoje discutirá a relação entre genética e a nutrição, mais especificamente a nutrigenética, que é uma ciência recente e que tem contribuído muito para uma nova abordagem alimentar. Mas para isso, nós chamamos dois acadêmicos do curso de Biomedicina da Universidade do Estado do Pará, o Anselmo Neto e a Jaine Oliveira. Desde já, muito obrigada pela presença de vocês. Olá, muito obrigado pelo convite. Eu também queria agradecer, é um prazer imenso fazer parte disso. A genética, de fato, ela tem uma importância muito grande, principalmente quando nós pensamos no processo de hereditariedade, como na questão de passar as doenças dos pais para os filhos. Mas, no quesito da nutrição, como que ela pode implicar? Certo. A nutrição diz respeito à relação entre o que nós comemos e o nosso bem-estar, a saúde do nosso corpo de fato. E aí, primeiro é necessário compreender que nós temos uma variabilidade genética. Cada um tem uma altura, uma voz, cor de cabelo diferente. Então, a gente tem que pensar que em relação à nossa alimentação, nós também vamos reagir de maneira diferente. Por quê? O metabolismo funciona dessa maneira. Cada um terá uma diferente reação química, certo? Então, nas redes sociais, a gente vê que tem influencers, blogueiros mesmo, vendendo métodos de emagrecimento, dietas das mais variadas formas. Só que a gente precisa ter cuidado, justamente porque não existe a melhor dieta para todo mundo. Vocês já pararam para pensar que nem sempre um alimento faz bem pra gente? Às vezes a gente come aquela comida super saborosa, mas depois fica se sentindo mal. É justamente aí que a nutrigenética vai atuar. Eu, por exemplo, não consigo tomar açaí. Infelizmente, né, sendo paraense, mas eu não me sinto bem depois. Ah, sim. E é realmente muito engraçado pensar, né? Porque a gente aqui como paraense, realmente a gente nasceu na terra do açaí. É um alimento que ele faz uma grande parte ali do nosso dia a dia. Mas mesmo assim vão ter paraenses que realmente não conseguem lidar bem com essa fruta. Muito curioso. Exatamente. E é justamente, como eu falei, nesse cenário que a nutrigenética vai estar atuando. A gente vai poder analisar polimorfismos e como eles vão afetar a resposta a determinado comportamento alimentar. Ué, polimorfismo, mas o que seria isso? São variações naturais nas sequências de DNA em que pontos específicos do material genético podem diferir entre os indivíduos. Essa diferença pode não ter efeitos significativos ou ter efeito nenhum. Porém, eles podem gerar diferenças na maneira como o corpo poderia responder a determinados nutrientes ou medicamentos, assim como a predisposição para doenças ou condições. Os polimorfismos podem fornecer informações valiosas para a nutrigenética, ajudando a personalizar as recomendações nutricionais com base nas características genéticas de uma pessoa, sendo chamada até de dieta do DNA. Além disso, também há o estudo do efeito dos nutrientes na expressão gênica em si, o qual a nutrigenômica que vai estudar. Ela analisa como os nutrientes exercem essa função no organismo, aumentando ou reduzindo a expressão. Ah, certo. Então, além da nutrigenética, também tem a nutrigenômica. Qual que seria a diferença delas? Sim, tem a nutrigenômica. Primeiro, queria ressaltar que ambas as áreas elas vão ter o objetivo de fornecer informações para que haja uma nutrição personalizada, direcionada. E aí, a nutrigenética analisa como a variação genética de cada indivíduo vai influenciar na resposta que ele tem quando for submetido a certos hábitos dietéticos, certa dieta. Já a nutrigenômica, ela vai investigar a interação entre o componente do alimento e os genes. Como assim?
vai analisar como determinado nutriente vai influenciar na alteração de um fenótipo. Ah, sim, muito bem. Eu acho que eu já entendi essa finalidade, essa diferença entre elas, mas eu queria um exemplo de algo um pouco mais cotidiano e tal, pra gente ter um certo acesso mais fácil. De exemplo, teremos o gene VDR, que age na resposta do corpo à vitamina D. Então, ele está associado à saúde óssea e à imunidade, além de regular cálcio e fosfato no organismo. Então, variações nesse gene afetam a afinidade à vitamina D, podendo vir a precisar de mais. Teremos, por exemplo, 3 genótipos, ou seja, 3 constituições genéticas de um organismo: o CC, o CT e o TT. O primeiro, ele indica que a pessoa precisa de uma quantidade normal de vitamina D, enquanto os outros 2 não têm uma resposta boa à vitamina D, então eles vão precisar de consumo maior. Tendo isso em conta, uma pessoa que realiza uma dieta com corte em laticínios, ovo, frutos do mar e carnes, se ela não compensar em uma outra fonte de cálcio, a tendência é que a saúde dela venha a ser prejudicada, ao invés de ser beneficiada, como esperado pela dieta. Exatamente. E aí, outro exemplo que eu posso citar, para exemplificar essa relação gene-nutriente, é o caso da fenilcetonúria. E vocês lembram daquele teste do pezinho? Ah, eu lembro sim, eles são feitos nos bebês, né? E é coletado um pouquinho de sangue do calcanhar da criança. Esse mesmo. Esse teste, ele é um exame médico fundamental para o diagnóstico precoce de inúmeras doenças. E a fenilcetonúria, ela está nesse pacote, que ela é uma doença genética causada pela falta de uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase. É um nome difícil, eu sei. Mas o que acontece? Por falta dessa enzima, o nível de fenilalanina no corpo, ele acaba ficando muito elevado. E isso acaba sendo tóxico para o nosso sistema nervoso. Pode até levar danos irreversíveis se não for tratado adequadamente. Então, a nutrigenômica, assim como a nutrigenética, para enfermidades como essa, garante que o êxito da terapia seja intensificado. Por quê? O tratamento da fenilcetonúria consiste numa dieta restrita em fenilalanina. E aí se utiliza a fórmula metabólica, que vai ser bastante rica em aminoácidos. Então, a dieta vai ser fundamental para o paciente que tem fenilcetonúria, assim como algumas outras doenças. Ah, é muito interessante saber disso e passar aqui para os nossos ouvintes, né? Inclusive, uma coisa importante para se destacar é que o câncer ele também pode ser influenciado pela falta de um hábito alimentar equilibrado. Claro que existem inúmeros fatores, mas a alimentação ela também contribui bastante. Não só a nossa alimentação, mas como também uma rotina de exercícios físicos, as atividades em família e com amigos, tudo isso contribui para o nosso bem-estar. Ah, sim. Mas eu queria saber se realmente vocês não teriam aí, né, nenhuma sugestão de leitura para poder dar ali para os nossos ouvintes, né, caso eles estejam muito mais interessados e queiram se aprofundar mais sobre o tema. Sim, tem um artigo muito bom que é intitulado Nutrigenômica e Nutrigenética, Importantes Conceitos para a Ciência da Nutrição. Ele foi escrito por Tatiane Fujii e outras 2 autoras e traz uma boa noção sobre o assunto, traz vários exemplos, doenças e dá uma noção bem abrangente sobre a nutrigenética e a nutrigenômica. Tá, e já que nós estamos falando sobre alimentação, eu tenho uma dúvida. O que vocês acham sobre alimentos transgênicos? Eu ouço muitas pessoas falando mal, outras falando bem, é uma confusão. Ah, isso realmente é uma excelente pergunta, Suzana. Mas eu acho que fica melhor, né, a gente falar sobre isso ali no próximo episódio. Isso até porque o nosso tempo ele já tá acabando também. Então fiquem ligados aí no próximo tema, tá? Infelizmente nós ficamos por aqui. Muito obrigada, Jaine, Anselmo, pela colaboração de vocês. E muito obrigada aos nossos seguidores por estarem nos ouvindo aqui. O prazer é todo nosso. O prazer é todo meu. Infelizmente, né, como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco. Então, até mais, gente. Obrigada.